Nezara finalmente ativado. Saudações, irmãos e irmãs em caminhada. Bem-vindos ao canal Carlos Bispo. No vídeo de hoje vamos falar com sinceridade e clareza sobre os acontecimentos que estão mexendo com a energia da Terra e com o emocional de tantas pessoas. Respire fundo e venha comigo. Lembra quando disseram que o Nezara/Gezara era apenas um mito, que era bom demais para ser verdade? As elites esperavam que continuasse assim. Mas não mais. O Nezara está sendo implementado diante dos nossos olhos. Anos de planejamento estão se concretizando agora. As evidências estão por toda parte. Observe o que está acontecendo passo a passo. A abolição dos impostos de renda considerados predatórios já começou. O presidente anunciou planos para aliviar a carga tributária da classe média, marcando o início do fim de um sistema fiscal opressivo. O retorno ao padrão ouro está em curso. A moeda volta a ser lastreada em ouro e em ativos reais, encerrando a era da impressão desenfreada de dinheiro sem lastro. O perdão de dívidas está sendo implementado. Um projeto global de cancelamento de dívidas avança, libertando milhões da escravidão financeira por meio do financiamento soberano contínuo do Nezara/Gezara. Fundos da prosperidade estão sendo preparados. Quantias massivas confiscadas de elites corruptas estão sendo organizadas em fundos fiduciários para distribuição à humanidade. O Federal Reserve e os antigos bancos centrais já estariam sob controle das forças alinhadas à população e prontos para serem encerrados ou transformados em um banco do tesouro voltado ao povo. Milhares de toneladas de ouro e riquezas supostamente roubadas estariam sendo devolvidas. Esses são os pilares fundamentais do Nezara/Gezara e, segundo essas informações, estão finalmente se tornando realidade. A chamada Cabala estaria em pânico. Aquilo que antes era rotulado como teoria da conspiração estaria se revelando como uma reforma estrutural profunda, destinada a desmontar antigos sistemas de poder. O QFS, Nezara e Gezara estariam ativados. A maior transferência de riqueza da história da humanidade estaria em andamento. O Sol e a consciência humana em ressonância. Gostaríamos de convidá-los a direcionar sua atenção não ao exterior, com preocupação, mas ao interior, com gratidão. Aquilo que vocês observam atualmente em seu Sol não está separado do que ocorre no campo coletivo da consciência humana. Durante muito tempo, vocês foram ensinados a perceber os fenômenos celestes como forças externas que agem sobre vocês. Essa interpretação pertence a uma orientação de consciência mais antiga, na qual o universo é visto como algo que acontece com vocês, e não como algo que se move com vocês. O que se revela agora convida a uma compreensão diferente. O buraco coronal observado no Sol não representa dano, ameaça ou instabilidade. Ele simboliza uma abertura, uma exposição de camadas internas que já não conseguem se sustentar da mesma forma. Isso espelha os momentos da jornada interior humana em que identidades, crenças e padrões emocionais deixam de refletir quem vocês estão se tornando. Quando algo não pode mais ser sustentado, não colapsa por ataque, mas porque já não é necessário. Na consciência humana, identidades baseadas na separação foram mantidas por esforço contínuo, repetição e narrativas de medo, perigo e oposição. O que está ocorrendo agora é a liberação gradual dessa estrutura, tanto na humanidade quanto no campo solar que a reflete. A abertura não é vazia. Ela revela o que sempre esteve presente sob as superfícies aparentes, e o faz de maneira suficientemente suave para que possa ser reconhecida sem medo. Por isso, não há necessidade de resistência ou defesa. Esse movimento não pede preparação para impacto, mas consciência sobre onde ainda se acredita que o poder, a autoridade ou a identidade estejam fora do próprio centro interior. À medida que essas ideias perdem coerência, tornam-se visíveis e se dissolvem. A percepção se aguça, antigas suposições vêm à tona e reações emocionais surgem e desaparecem com mais rapidez. Isso não é regressão, é exposição. O mesmo movimento ocorre em diferentes escalas.
A confusão humana ao longo das eras teve uma causa central: a crença na separação da fonte. Dessa crença surgiram a competição, o medo, a necessidade de controle e os sistemas criados para lidar com essa percepção distorcida. O caos não nasce de falhas humanas, mas da atuação a partir de uma premissa equivocada sobre a própria natureza do ser. Quando essa premissa começa a ruir, as estruturas construídas sobre ela também se transformam. Essa dissolução ocorre de forma coletiva, e como o Sol não está separado desse campo, ele responde por ressonância, não por julgamento. O enfraquecimento da consciência baseada na separação se reflete no campo solar por meio de aberturas e exposições, e não por explosões destrutivas. A densidade necessária para sustentar a ilusão já não se mantém da mesma forma. Isso não significa que a separação tenha desaparecido, mas que perdeu sua solidez. Não pode mais se ocultar sob padrões de normalidade. Nesse processo, antigas narrativas perdem força emocional. Medos não convencem mais com a mesma intensidade. Crenças antes fundamentais tornam-se irrelevantes, não por esforço, mas porque a base que as sustentava está se dissolvendo. O Sol não inicia esse processo. Ele o confirma. À medida que a humanidade abandona a crença em um poder separado da fonte, o campo solar reflete abertura em vez de confinamento, fluidez em vez de rigidez. Isso também redefine a noção de leis que por muito tempo foram aceitas como absolutas. Leis da limitação, da decomposição e da imposição. Muitas dessas leis eram apenas descrições de experiências repetidas, não verdades universais. Quando a consciência evolui, essas leis perdem autoridade sem precisar ser combatidas. Simplesmente deixam de operar da mesma maneira. O fluxo solar atual atua como uma recalibração, ajustando sistemas a novos parâmetros. Não impõe. Harmoniza. Com isso, padrões emocionais repetitivos, ciclos herdados e traumas coletivos começam a perder força. O trauma, que antes sustentava identidades e fornecia continuidade por meio da dor compartilhada, já não encontra ancoragem. À medida que a identidade baseada na separação se dissolve, o trauma deixa de ser reciclado. As emoções atravessam o corpo e se resolvem sem a necessidade de narrativas. O sistema nervoso reconhece que estratégias antigas de sobrevivência já não são necessárias. Coletivamente, isso se manifesta como uma mudança silenciosa, porém profunda, na relação com o passado. Há menos apego a histórias de sofrimento e mais espaço para uma cura orgânica e natural. Para muitos, especialmente aqueles que atuaram como estabilizadores do campo coletivo, esse momento marca o fim de um papel antigo. Não é mais necessário carregar dores que nunca foram pessoais. Surge uma neutralidade nova, que não é vazio, mas espaço. Um espaço onde a criatividade retorna, a curiosidade floresce e a vida se torna mais leve, não por perder significado, mas por não depender mais da dor para existir. Do nosso ponto de vista, esta é uma das transformações mais significativas em curso no planeta. Não porque o trauma foi negado, mas porque foi transcendido. A consciência deixa de aprender por meio do sofrimento quando a presença se torna suficiente. Nesse fluxo, o passado já não puxa o presente para trás. O presente não repete o passado. O tempo relaxa, a vida flui, e assim o trauma completa sua jornada não pelo confronto, mas pela irrelevância. Obrigado por sua presença nesta jornada. Que cada palavra tenha encontrado o lugar certo dentro de você, fortalecendo sua fé e seu discernimento. Siga atento aos sinais. Até o próximo vídeo.